Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos concluir o Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mateus capítulo 7. Jesus conclui o Sermão da Montanha. Ele ordena: não julgueis, pedi a Deus, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele promete salvação àqueles que fazem a vontade do Pai. Versículos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. O profeta Joseph Smith, quando ele fez a tradução de Mateus, este versículo ele traduziu assim: ora, estas são as palavras que Jesus ensinou aos discípulos para que dissessem ao povo: não julgueis injustamente, para que não sejais julgados, mas julgai com julgamento justo. Então o Senhor estava ensinando que o julgamento devia ser um julgamento justo. E no livro de Mórmon o Senhor ensina a maneira de julgar. Tudo aquilo que é bom vem de Deus. Tudo aquilo que é mal vem do diabo. E o Senhor está ensinando então os apóstolos, seus discípulos, que iam ensinar o evangelho das boas novas a todos os povos, para que eles não julgassem injustamente e ensinassem isso ao povo. Um bom pensamento, né? Às vezes nós nos colocamos como juízes das pessoas. Isso é tão ruim, que possamos olhar como o Senhor olha para as pessoas e eventualmente vamos julgar para podermos tomar nossas próprias escolhas, mas de uma maneira justa. Os versículos 3 até o 5. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixai-me tirar o arqueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. O que é argueiro? Argueiro, ele é um cisco, e às vezes nós temos uma trave. A trave ela era uma cunha assim de madeira, né? Que a pessoa colocava para travar e batia aqui, uma coisa grande, uma peça de madeira grande que era utilizada na construção para travar a madeira. E o Senhor está dizendo assim: olha, primeiro, olha para você mesmo, te corrige, muda teu coração, torne-se uma melhor pessoa, e então ajuda o teu próximo a ser o mesmo. E não ficar procurando falhas um no outro. Que ensinamentos maravilhosos, né? Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. O Senhor estava ensinando aos seus discípulos aqui que tinha muitas coisas sagradas do Evangelho que não eram para eles compartilhar. Mas ensina arrependimento, fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. Ensina as coisas básicas do Evangelho que muda a vida, transforma, cura almas feridas. Versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Encontramos muitas vezes nas Escrituras esse mesmo conselho. E o Senhor está indicando que com as coisas relativas ao reino de Deus, nós também temos que ter um esforço, buscar. O Senhor diz assim: ó, bate que você encontra, vai se abrir para você. Procura e encontra, bate e abre. Ou seja, tenha um esforço para conhecer as coisas do reino de Deus. É tua responsabilidade, o Senhor está desejoso de te dar. Ele apenas pede que você busque sinceramente.
Podemos pensar assim nos diferentes dons do Espírito, que são maravilhosos e são dados para edificar o reino de Deus. E o Senhor está dizendo, busca esses dons, vai. Então, no reino de Deus, esse conhecimento que vem dos céus, essa paz que vem dos céus, que invade nossa alma, que nos eleva, o Senhor está dizendo, busca, pede, que você recebe. Versículos de 9 a 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E o Senhor, então, após dar este ensinamento maravilhoso de buscar, de pedir, de implorar ao Senhor por essas bênçãos maravilhosas, o Senhor está ensinando que Ele pode dar muitas bênçãos que vão mudar nossa vida para sempre. Nosso Pai Celestial está desejoso de nos abençoar. E na verdade tem nos abençoado de muitas maneiras. Mas Ele tem muitas bênçãos para derramar sobre nós e Ele apenas pede que nós busquemos essas bênçãos. Versículo 12, a lei de ouro do Evangelho, né? Mateus 7, 12, a lei de ouro. O que é a lei de ouro do Evangelho? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que possamos ser esse tipo de pessoa maravilhosa, boa, paciente, cheia de amor, misericordiosa, pacificadora e cheia do Espírito Santo, para que possamos receber tudo isso do Senhor. Você está precisando dessas coisas, eu preciso muito. Preciso de mais paz na vida, preciso de mais da companhia do Espírito Santo, preciso mudar mais meu coração, ter mais a companhia do Espírito Santo no meu dia a dia, me deliciar mais com o banquete espiritual das Escrituras. Como preciso dessas coisas. Todos nós precisamos, não é, irmãs e irmãos? Que possamos pedir mais ao Senhor. Versículos 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ele, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Fico lembrando, quando fala assim que o portão, a porta é estreita, eu fico lembrando de João 14,6, que o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a fonte de toda a salvação. Ele sabe como nos salvar, Ele sabe como nos ajudar, como nos socorrer, como nos exaltar. Como eu entro então por esta porta que é Jesus Cristo? Como eu encontro o caminho? João 3,5 diz, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí o Senhor está ensinando sobre o batismo de água e batismo de fogo, dom do Espírito Santo por imposição das mãos. Batismo por imersão, por quem possui autoridade para realizar estas ordenanças, e depois a imposição de mãos para receber o dom do Espírito Santo. E então entramos no caminho do convênio, de tomar sobre nós o nome de Cristo, de ser testemunha, de chorar pelos que choram, e todas as ordenanças e convênios de salvação e exaltação que o Senhor está disposto a nos dar. Quando eu penso nas ordenanças de salvação e exaltação, bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, lembra as bênçãos que o Senhor prometeu a eles de ter uma descendência numerosa como as estrelas dos céus, a areia do mar, os grãos de areia do mar. E essas bênçãos nós encontramos nos santos templos de nosso Deus. Hoje o profeta de Deus tem anunciado em todas as conferências semestrais construção de templos em diversas partes do mundo. Que possamos ir mais ao templo, dedicar mais nossa vida a essas bênçãos grandiosas que o Senhor tem prometido, que só podem ser encontradas nos templos de Deus. O mundo nos convida todo dia, mas é um caminho espaçoso, largo, que não conduz à salvação.
Que possamos ter isso em mente. Versículos 15 até ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, e por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Quando eu estava lendo sobre isso, o Senhor fala assim, que cuidado dos falsos profetas. Ele não estava dizendo que nos últimos dias não teríamos verdadeiros profetas. Ele fala cuidado dos falsos, porque teríamos verdadeiros. E eu fico pensando do profeta Joseph Smith, um menino do campo, da fazenda, que com 14 anos vai ao bosque, inspirado por Tiago 5, 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um ou por outro lado. E então Joseph vai até aquele bosque numa manhã de primavera de 1820. Em resposta à sua oração, ele vê nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. E é levantado novamente na terra profeta vivo. E ele recebe a visita de muitos seres ressuscitados, com mensagens dos céus para restaurar o Evangelho em nossos dias, o tempo de restauração, a dispensação da plenitude dos tempos, em que reuniria em Cristo todas as coisas, tanto no céu como na terra. E então Moroni, como um ser ressuscitado, vem e dá as placas de ouro que tem a história dos povos que viveram aqui nas Américas, que saíram de Jerusalém e aqui viveram com seus profetas, a visita de Jesus Cristo às Américas, e pelo poder e dom de Deus ele traduz essas placas, que é o livro de Mórmon. E o livro de Mórmon hoje ele está em muitos países, em centenas de línguas traduzidos já, e o Evangelho está sendo pregado, e todas as pessoas, milhões que se achegam ao Salvador e encontram o livro de Mórmon e oram e sabem pelo poder do Espírito Santo que ele é verdadeiro, e a obra do reino continua indo avante, com uma coligação de Israel dos dois lados do véu, templos sendo construídos na terra. Por seus frutos os conhecereis. Cuidado para não se querer se apegar a pequenos detalhes da história e procurar coisas que você não compreende, porque se procurar vai encontrar coisas que não entende, que te afastam de Deus. Procura mais receber revelação através do Espírito Santo. Procura orar a Deus e receber dos céus a revelação, naquilo que tu não entende, mas que Deus sabe e pode revelar a tua mente, teu coração. E esses são os frutos do Evangelho, irmãos e irmãs. Olha para os frutos. Por seus frutos os conhecereis. Versículos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o Senhor está falando aqui do dia do julgamento que logo virá, em que todos seremos apresentados diante do Senhor, e apresentaremos nossas obras, os frutos, obras pessoais de retidão. E o Joseph Smith, o profeta de Deus, quando traduzia a Bíblia, o Novo Testamento, ele falou assim neste versículo que o Senhor fala, então direi, vós nunca me conheceste. Quando fala assim, nunca vos conheci, dá a entender que Jesus Cristo não os conhecia, mas a real tradução é que essas pessoas viveram, realizaram suas obras, mas nunca conheceram o Salvador Jesus Cristo.
E ao reconhecer o Salvador Jesus Cristo, aceitaremos seus profetas vivos sobre a terra. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, para conhecermos o Salvador, temos que aceitar seus profetas vivos sobre a terra. Aceitar sua igreja restaurada em nossos dias. Aceitar a obra realizada pelo Senhor através de seus profetas nos santos templos. Obras de salvação e exaltação. Versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E ao ensinar o Sermão da Montanha, que está aqui em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, finalizando esse discurso, né? Nos versículos aqui de 24 a 27 de Mateus 7, o Senhor está falando assim que aquele que pratica a palavra de Deus, esse edifica sobre a rocha que é Cristo. E se a nossa vida não estiver edificada sobre Jesus Cristo, estaremos edificando sobre uma fundação de areia que se desfará. Mas que possamos edificar nossa vida sobre o Salvador, que é a fonte de toda a salvação. A salvação é possível só e através de Jesus Cristo para todos nós. Finalizando, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Queridas irmãs, queridos irmãos, tem sido uma alegria estar com você, compartilhar esta leitura do livro de Mateus. Continua firme, continua constante na tua busca pessoal para conhecer o Salvador, para viver seu Evangelho. Lembra, para sermos pessoas que edificam sobre a rocha que é Cristo, temos que colocar em prática o Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, cuide-se bem e até a próxima leitura.